Olá, boa tarde. Cá estamos para mais uma sessão aqui na nossa Semana Aberta sobre a topografia. Portanto, quero antes de mais dar as boas-vindas a quem nos está a acompanhar neste evento. Durante esta semana, nós pretendemos essencialmente duas coisas. Primeiro, dar a conhecer o CICOPN e a sua oferta formativa, principalmente aos mais jovens ou quem poderá ajudá-los a decidir um bocadinho na decisão do seu futuro escolar e profissional. E, em segundo lugar, dar a conhecer também algumas profissões que são pilares no setor que o CICOPN representa, que é o setor da construção civil, embora tenhamos outras formações que não são só exclusivas do setor, estas são realmente aquelas que serão o pilar para desta área. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que os jovens que estão nesta fase de escolha do seu futuro possam tomar consciência do que é o ensino profissional, como é que funciona e o que é que poderão vir a fazer nesta sua atividade profissional que falaremos durante a semana. Portanto, vamos apresentar então este vídeo sobre a topografia. Voltamos já para depois respondermos algumas questões. Então, até já, fiquem por aí. O CICOPN é o Centro de Formação Profissional da Construção. Vem conhecer um pouco melhor o nosso centro localizado na Maia e as nossas instalações inseridas numa ampla zona verde. Os espaços interiores incluem salas e laboratórios de formação, oficinas para a formação prática e um laboratório de ensaios da construção. Na área social dispomos de refeitório, sala de convívio, espaço polidesportivo, auditório, biblioteca com acesso livre à internet e ainda um espaço residencial. O CICOPN qualifica jovens e adultos em diversas profissões da construção, um setor com grande procura de profissionais qualificados e excelentes perspectivas de empregabilidade. Aproveita para saberes um pouco mais sobre nós. Dá o passo, esperamos por ti. Olá, meu nome é Rui Valente, sou o diretor do CICOPN. Há 40 anos que formamos profissionais para o setor da construção civil e obras públicas. Se és jovem, com a idade entre os 15 e os 25 anos e procuras uma alternativa de ensino com excelentes perspectivas de futuro, a formação profissional é a escolha certa. Vem ter connosco e aposta numa qualificação com alta empregabilidade. Os nossos cursos garantem o acesso direto ao mercado de trabalho e dão-te a oportunidade de obteres uma qualificação profissional de excelência e uma certificação escolar e profissional com reconhecimento no Sistema Nacional de Qualificações e no Sistema Europeu de Créditos para o Ensino e Formação Profissionais. Espero que gostes do que temos para mostrar. Os cursos do CICOPN são o primeiro passo para um futuro com bases sólidas. O topógrafo efetua trabalhos topográficos com o objetivo de elaborar plantas, cartas, mapas e apoios topométricos destinados à preparação e orientação de trabalhos de construção civil e obras públicas em diversos momentos da obra, desde a fase de projeto até às diferentes fases de execução. Na realização das suas tarefas, utiliza diversas tecnologias, como estações totais, sistemas GPS, sistemas apoiados em imagens terrestres e aéreas, ferramentas de laser scanning e, mais recentemente, drones. Em função do necessário, o topógrafo executa levantamentos topográficos e efetua representações da superfície terrestre necessárias à concepção do projeto e à realização das diferentes fases da obra. Este profissional também intervém na implantação da obra a partir de elementos do projeto e acompanha os diversos momentos de execução. Além do trabalho de campo, o
O topógrafo também tem tarefas de gabinete, nomeadamente para o tratamento de dados previamente recolhidos. O conhecimento transversal das diferentes especialidades em obra permite-lhe uma visão global de todo o processo de construção. As tarefas em gabinete são realizadas com recurso a diversos meios e plataformas digitais. O trabalho colaborativo com outras especialidades facilita a integração dos dados topográficos no conjunto de documentos informativos do projeto. Atendendo às características do trabalho do topógrafo, o profissional pode trabalhar numa empresa de construção ou por conta própria. O topógrafo é um profissional muito importante em todo o processo construtivo. A sua intervenção ocorre nos momentos iniciais do projeto, ainda antes do início dos trabalhos de construção, e prolonga-se pelas diferentes fases. A precisão e o rigor dos levantamentos efetuados por este profissional têm um impacto direto na qualidade final do projeto. O curso de técnico de topografia do SICOPN dá-te as competências técnicas e os conhecimentos necessários para seres um profissional de excelência. Este curso é de dupla certificação, o que significa que, no final, obtens a equivalência ao 12º ano de escolaridade e o nível 4 de qualificação. Depois disso, ainda podes prosseguir estudos a nível superior, se quiseres. O curso tem uma parte teórica que permite a atribuição do nível secundário, mas tem também uma forte componente prática, durante a qual adquires os conhecimentos e as aptidões para seres um topógrafo muito competente. Além disso, a formação prática em contexto de trabalho, o chamado estágio, permite-te o contacto direto com empresas de construção ou gabinetes de projeto ou de topografia, onde vais poder pôr em ação as competências adquiridas. Durante a formação, vais aprender a usar alguns dos equipamentos mais comuns na vida profissional do topógrafo, como níveis, teodolitos, estações totais, GPS, entre outros. Vais também ter a oportunidade de utilizar software de cálculo e de desenho assistido por computador. No final do curso, tens excelentes perspectivas de emprego, devido à escassez de profissionais desta área e à grande procura por parte das empresas do setor da construção, que veem no curso de técnico de topografia do SICOPN uma formação de grande qualidade. Além de poderes trabalhar numa empresa ou gabinete, podes também optar por trabalhar por conta própria com grande autonomia. Para saberes um pouco mais sobre esta formação, vamos dar a palavra a quem já foi nosso formando nesta área. Olá, o meu nome é Jacinto Ribeiro, sou topógrafo e sou formador também no centro SICOPN. A minha formação inicial foi no Porto, portanto em 82, depois trabalhei em algumas empresas e há 25 anos trabalho por conta própria. Atualmente há falta de técnicos formados para esta área. Olá, eu sou a Margarida Vascos e sou responsável pelo Centro Qualifica do SICOPN. O Centro Qualifica é especializado em educação e formação e procuramos a melhor solução para aqueles que nos procuram, jovens e adultos, que pretendem obter uma qualificação escolar e ou profissional. Hoje decidi falar para ti que és jovem e queres obter o 12º ano. Sabias que o SICOPN tem cursos que te permitem obter o 12º ano e uma profissão?
Se queres concluir o 12º ano e ter uma profissão, é o momento de fazeres uma escolha com bases sólidas para construires o teu futuro. O SICOPM, para este ano letivo, tem previsto iniciar cursos de aprendizagem na área da construção civil e engenharia, que conferem o 12º ano e uma qualificação profissional de nível 4. São eles o curso de Técnico de Medições e Orçamentos, Técnico de Topografia, Técnico de Obra e Técnico de Ensaios da Construção Civil. Para além destes cursos, o SICOPM também tem o curso de Técnico de Informática de Sistemas, o Técnico de Instalações Elétricas e o Técnico Administrativo. Os cursos de aprendizagem têm a duração de cerca de 2 anos e meio. Logo no primeiro período letivo, para além da formação em sala, terás formação prática que decorrerá em laboratório e ou em oficina, assim como formação em contexto de trabalho em empresa. Trabalhamos contigo para que escolhas o curso que faz mais sentido e te motiva, para que o teu projeto de obter o 12º ano e uma qualificação profissional seja um sucesso. Olá, mais uma vez. Espero que tenham conseguido perceber um pouquinho mais do que é que faz realmente um topógrafo. No entanto, estamos aqui agora para responder também a algumas questões que vamos colocar ao professor Luís Ferreira, que é formador aqui no SICOPM da área da topografia, para além de outras funções que tem cá, e vai ajudar-nos também, conforme as perguntas colocadas, a perceber um pouquinho mais desta área, desta profissão. Passando então aqui às questões, eu creio que a primeira vou colocá-la à Carla. A Carla é também nossa técnica aqui no SICOPM. Carla, alguém pergunta como se pode inscrever num curso do SICOPM? Boa tarde a todos. É muito simples fazer uma inscrição aqui no SICOPM. Existem essencialmente duas opções. A primeira opção é fazer a inscrição através do nosso site, sicopm.pt, ir à opção Jovens e escolher o curso que pretende fazer a inscrição. Será depois, mais tarde, contactado por um técnico do Centro Qualifica para passar aqui no SICOPM. É importante que quando o candidato é jovem, terá de vir sempre acompanhado pelo encarregado de educação. A segunda opção é entrar em contato connosco, com um dos técnicos do Centro Qualifica, agendar uma sessão e mais uma vez reforço que terá de vir sempre acompanhado pelo encarregado de educação, no caso, na eventualidade de ser menor. Esta questão, creio que também a Carla pode ajudar. No caso, será o Centro Qualifica que depois trabalhará isto, mas alguém pergunta como escolher um curso que melhor se adapte a mim. Conforme já tinha referido há bocado, todos os candidatos que se inscrevam nos nossos cursos ou que pretendam frequentar são contactados então pelos nossos técnicos que vão, numa fase inicial, verificar
os objetivos em termos o motivo pelo qual procurou o SICOPN, e depois será apresentado todas as ofertas, todos os conteúdos. Na eventualidade de algum jovem estar mais confuso, há a possibilidade de poder consultar os nossos laboratórios, as nossas oficinas, e, se for o caso, pôr em contacto com um formador na área, na qual poderá dar mais e melhores orientações sobre determinada oferta. Obrigada, Carla. Luís, eu vou-te passar agora à próxima pergunta. Alguém quer saber quais são as mais-valias que pode dar uma formação profissional? Ora, boa tarde, chamo Luís Ferreira, portanto sou o formador do curso de topografia do SICOPN, e obrigado por convidarem a participar neste evento. Relativamente às mais-valias de uma formação profissional. Em termos de percurso académico, há duas opções que um jovem pode escolher, ou uma formação numa escola secundária, portanto, seguindo um processo geral, ou uma formação dirigida, objetiva, para uma formação profissional, portanto, vocacionada ou orientada para o exercício de uma atividade profissional futura. Desde que a pessoa seja capaz de perspectivar os seus objetivos e percurso profissional na fase inicial, é de todo o interesse ir mobilizando as competências de estudo, de preparação e de conhecimento para o exercício da atividade profissional. Portanto, na formação profissional, o processo de integração no mercado de trabalho é mais rápido, o processo de aquisição de autonomia para a realização dos projetos individuais é também mais rápido. No entanto, permite sempre, sem qualquer limitação, no futuro, a pessoa poder progredir para uma formação superior, criar diferentes níveis de especialização que podem ser capitalizados na sua própria área profissional ou áreas profissionais afins. Portanto, formação profissional é todo o caminho que deve ser generalizado para todos os níveis de ensino. Obrigada, Luís. E tenho aqui mais uma pergunta para ti. Então, após os estágios, como são integrados os formandos nas empresas enquanto quadro técnico? E em que departamentos serão integrados? Ora, o técnico de topografia exerce a sua atividade em diferentes organismos e em diferentes empresas. Podem ir desde a administração pública, administração do território, às empresas de construção, aos gabinetes de projeto. Cada uma destas áreas terá tarefas mais específicas de trabalho da competência do técnico de topografia. Focando a observação na questão no setor da construção, que é aquele no qual nós operamos, as empresas de construção, o técnico de topografia enquadra-se dentro dos quadros técnicos, opera normalmente com grande autonomia, quer na preparação do trabalho, quer depois nas fases de execução e de implementação do projeto em obra. Portanto, é uma atividade sempre com novos desafios, onde
as tarefas repetitivas são muito poucas, portanto, o dia de trabalho do técnico de topografia é sempre um dia muito ativo, com muitas solicitações e, em termos de dinâmica das empresas, sempre muito interessante. Temos agora aqui uma questão que não sei se para o Luís ou para a Carla, mas tem a ver com os estágios, mas talvez o Luís, como coordenador também da ação, possa aqui dar este esclarecimento. Nos estágios, como são acolhidos os formandos nas empresas? Ora, a formação prática em contexto de trabalho é possível, em algumas situações confunde-se com estágio, mas tem um caráter distinto. O estágio pressupõe um final de formação e depois uma colocação em prática das suas competências. A formação prática em contexto de trabalho, no qual se insere o processo de aprendizagem, o aluno, ou formando, é inserido na empresa ainda no processo de aprendizagem. O que quer dizer que, no períodozinho de formação prática em contexto de trabalho, ele é confrontado com um roteiro de atividades que lhe vão permitir experimentar diferentes tarefas do domínio profissional e refletir sobre essas tarefas e em que medida é que se encontra preparado para responder às tarefas que lhe são colocadas. Este processo de formação prática em contexto de trabalho é enriquecedor porque, de uma forma muito ativa, insere os formandos no mercado de trabalho e cria relações de compromisso entre os profissionais e as entidades empregadoras. Obrigada, Luís. Depois tenho aqui mais uma para ti. Qual é o maior campo de ação do trabalho de um topógrafo? Campo de ação do trabalho do topógrafo. As tarefas do técnico de topografia em obra, dependendo das fases em que se encontra a obra, portanto, são sempre adequadas ao plano de trabalhos que está em curso. Numa fase inicial, há todo um processo de preparação de estaleiro, de preparação das zonas de intervenção, que são localizadas e delimitadas com recurso à topografia. Na fase de construção, há todo um acompanhamento de implantação geométrica e de garantir que todos os elementos que compõem a obra se encontram na geometria e respeitam a geometria que foi definida pelo projetista. E depois, já numa fase final de conclusão da obra, fazer um registro geométrico de tudo aquilo que foi edificado, construindo com isso bases de dados que depois permitem integrar sistemas de informação que vão apoiar a exploração da obra. Obrigada, Luís. Carla, agora vou passar aqui esta questão para ti. Quais são os apoios sociais que estas nossas formações concedem aos formandos? Para além da formação ser gratuita, os candidatos, os jovens, podem usufruir de uma bolsa de formação, podem também usufruir de um subsídio de alimentação que é fornecido em espécie através da nossa cantina, podem usufruir de subsídio de transporte através de despesas de reembolso e, na eventualidade de demorarem a mais de 50 km, podem usufruir de um subsídio de alojamento e, no caso de não conseguirem, há a possibilidade de serem alojados aqui no SICOP.
Luís, tenho aqui mais uma para ti. Alguém pergunta se após o estágio, qual é a probabilidade de ficar a trabalhar na empresa? Creio que estaremos aqui a falar no último estágio da formação. Aqui mais uma vez, a utilização da designação estágio não é aquela que se aplica a este processo de formação, da aprendizagem. O que estamos a falar é de uma formação prática em contexto de trabalho. No final da formação prática em contexto de trabalho, os formandos regressam ao centro de formação para concluir o processo de avaliação. E só depois de concluírem o processo de avaliação é que são certificados com os seus diplomas para se poderem apresentar no mercado de trabalho. No entanto, como dizia anteriormente, o processo de vinculação se estabelece entre a empresa e o formando durante o período de formação prática em contexto de trabalho, permite que a maior parte das vezes esses formandos integrem os quadros da empresa. Isto porque, nesse processo de vinculação, havendo bom desempenho, esse bom desempenho e a necessidade da empresa de adquirir técnicos competentes promove que haja um encontro entre a necessidade da empresa e aquilo que é o interesse do formando. Ora bem, Carla, uma questão para ti. O que é que pode um centro qualifica fazer por mim que sou jovem e que me pretendo inscrever? Antes de mais, é importante também esclarecer o que é um centro qualifica. O SICOPN integra a rede dos centros qualifica e os centros qualifica são centros que têm técnicos que fazem serviços de orientação. Um jovem que apareça aqui no SICOPN e que queira ter que tem um determinado objetivo e cujo seu objetivo é se certificar através de uma qualificação escolar e uma qualificação profissional, que trabalho que vai ser feito? Vai-se falar com o jovem, vai-se identificar as ofertas que existem para atingir o seu objetivo, que isto acaba por ser uma orientação, e depois vai encaminhar para a oferta mais indicada e direcionada para aquele jovem. Conforme já tinha referido há bocado, quando há ofertas muito técnicas e no caso de haver dúvidas, há sempre a possibilidade de verificar as oficinas ou os nossos laboratórios e na eventualidade de haver uma questão mais técnica, poderá haver a hipótese de falar diretamente com o formador e tirar todas as suas dúvidas sobre uma determinada formação. Mas, acima de tudo, o trabalho do Centro Qualifica e dos seus técnicos é orientar para a oferta que seja mais indicada para o jovem, que neste caso é concluir o 12º ano e obter uma certificação profissional. Carla, já agora, essa questão que tu dizes do jovem poder ter dúvidas, estamos aqui a falar, por exemplo, não saber bem se quer ir para medições ou para topografia, vamos supor, portanto, pode haver aqui alguma exploração ao nível de, eventualmente, de algumas competências para que, juntos com o jovem e a técnica, consigam descobrir realmente qual será o melhor caminho a seguir. Creio que será isto. Carla, agora mais uma questão. Até que idade posso frequentar um curso do SICOPN? Neste caso estamos a falar dos cursos de aprendizagem, ou seja, o SICOPN tem um leque de ofertas em termos de formação. Estamos a falar neste momento, e esta apresentação diz respeito a um curso de aprendizagem, e a idade de inscrição varia entre os 15 e tende a ser entre os 15 e inferior a 25 anos, obrigatoriamente o 9º ano. E pronto, e esta foi a última questão que nos foi colocada aqui durante esta sessão da tarde. Eu julgo que depois nós iremos fazer
este resumo, no fundo, de todas as questões que foram colocadas no período da manhã e de tarde, e iremos disponibilizar toda esta informação. Creio que saímos daqui um pouco mais esclarecidos sobre o que é a profissão de topógrafo, porque às vezes nós, ao divulgarmos a nossa oferta, não é tão... Pronto, para quem nunca ouviu falar nestas profissões, será difícil, e por isso que nós decidimos fazer também este trabalho esta semana em explicar o que é que são e o que é que podem fazer os jovens de seguirem estas profissões. Garantidamente são profissões com um grande sucesso profissional, porque há uma grande falta de mão de obra qualificada. Portanto, relativamente à topografia, julgo que ficamos esclarecidos por hoje. Amanhã será um dia dedicado à área de ensaios da construção civil. Teremos também 2 sessões, uma às 10 e uma às 16h30. E também vão ver que o nosso curso de técnico de ensaios de construção civil, ou técnico de laboratório, como já foi chamado noutra altura, é uma área também muito interessante, onde os dias também nunca são iguais em termos profissionais, portanto, inscrevam-se também no dia da manhã para ficarem a conhecer também um pouco desta profissão. Julgo que vai ser muito interessante. Portanto, resta-me despedir, agradecer a todos a presença e o interesse nestas nossas sessões, e contamos com alguns, eventualmente, também amanhã. Obrigada, até amanhã, boa tarde.